Quero dar bom dia para nossos convidados, que mais que convidados são amigos já aqui da nossa bancada, recorrentemente estão conosco. Quero dar bom dia para o Dr. Fabrício Poçocco. Bom dia, doutor. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui e a gente está junto aí participando do Manhã de Notícias. Bom dia, doutora Isabela. Bom dia, Judá, bom dia, doutor Fabrício, e um bom dia excelente para os nossos ouvintes. Nós começaremos a falar agora um pouco sobre as redes sociais, um pouco também sobre publicidades enganosas. Eu quero já iniciar fazendo uma pergunta para o doutor Fabrício. Doutor, um consumidor ele pode rescindir contratos sem encargos quando houver alguma publicidade enganosa? Sim, a gente vê essa situação de publicidade enganosa, né, acontecer muito no nosso dia a dia, e principalmente dentro de situações que envolvem as principais reclamações, que são as empresas de telefonia, né? Então a gente vê essa situação acontecendo bastante. Era muito comum, hoje um pouco menos, mas era muito comum que as empresas, na hora de fazer essas ofertas, mega ofertas de telefone, internet, por aí vai, faziam algumas publicidades ou algumas promoções que acabavam não sendo verdadeiras na sua totalidade, né? Em outras palavras, acabavam oferecendo uma situação, porém omitindo aspectos importantes dessa publicidade, né? A ideia, e aí fazendo com que essa publicidade se tornasse enganosa e acabava levando o consumidor a erro na hora de fazer essas contratações. E isso aí tem sido objeto de várias reclamações, então é muito importante que o consumidor fique atento a isso tudo, porque ele pode, efetivamente, se for vítima de publicidade enganosa, rescindir os contratos que foram feitos aí sem multa ou sem situação como essa, além de buscar a reparação de danos, né, perante o Poder Judiciário, se for o caso. Sim, doutor, e o que qualifica uma publicidade enganosa, por omissão, no caso? É exatamente essa ideia, né? Perdão. Quando eu, na verdade, ofereço um produto ou serviço, porém, não coloco efetivamente todas as informações nessa situação. Aí eu faço essa publicidade toda e ela acaba sendo enganosa. E por que por omissão? Porque eu não coloquei as informações todas devidas. Um exemplo clássico. Vamos supor que a gente contrate hoje uma internet. Hoje está muito comum aquelas promoções de internet de alta velocidade, né? Contrate X megas e tal, aquela coisa toda. O que a gente precisa lembrar é que existe uma obrigatoriedade em relação a essas questões da internet a respeito da velocidade dessa situação. Então, qual é a regra? A empresa não pode entregar, né, uma velocidade menor do que 40% daquilo que você efetivamente contratou, né? Então, se a gente pensar que a gente contratou lá 100 mega, por exemplo, a internet não pode funcionar a menos de 40 mega. Tudo bem? Isso basicamente é essa ideia. E segunda coisa, a média efetiva dessa situação que a gente contratou, ela deve girar em 80% da capacidade. Então, vamos lá. Contratei 100 mega. De vez em quando, vai chegar 100 mega na minha casa. É fato. Mas, por força de lei, a média mensal deve ser de 80 mega nessa velocidade. E a internet não pode funcionar a menos do que 40 mega, porque isso são as regras estabelecidas aí efetivamente na legislação. Imagina que quando eu faço essa publicidade de oferecer os 100 mega, eu não coloco essas informações todas que a gente está conversando aqui. Eu não coloco que efetivamente a velocidade contratada pode não ser entregue nesse sentido. Ou seja, você acha, por exemplo, que quando você compra ou você adquire esse plano de uma telefonia celular, por exemplo, o seu celular vai funcionar sempre com esse pacote de dados aí de X mega de velocidade que você está contratando. Isso é uma questão tanto quanto complicada, né? Porque a gente, sem essas informações, muitas vezes a publicidade acaba sendo enganosa.
tudo bem? E enganosa por omissão, ou seja, porque não tem todas as informações. E a partir daí, o consumidor começa a ter um problema porque ele não recebe essa velocidade que foi contratada. E aí todo mundo começa a reclamar. Então, existem várias reclamações no Procon, existem várias reclamações na Anatel, tem toda um rol de especificações que deve ser seguido aí efetivamente. Não sei se os nossos colegas sabem, né, se os nossos ouvintes têm essa informação, mas recentemente o Superior Tribunal de Justiça julgou uma ação civil pública, efetivamente, lá em Santa Catarina, que vale para o Brasil inteiro, que traz informações exatamente nesse problema, né? Que a NET acabou trazendo aí, que hoje é claro, né, NET Claro, acabou trazendo aí todos esses problemas e que tem aí direito a todos os ressarcimentos específicos, e está espalhado essas notícias na internet. Quem tiver alguma dúvida pode estar procurando e ver como faz essas habilitações, essas coisas todas. Então é muito importante que o consumidor observe isso e que as empresas também observem todas essas regras para que não exista esse problema aí efetivo na publicidade enganosa. Sim, e doutor, existem algumas sanções com as empresas, ou melhor dito, quais são as sanções cabíveis a empresas que realizam dessas publicidades? Basicamente, a gente observa esses problemas aí relacionados à questão da publicidade enganosa. A gente lembra que o consumidor pode exigir efetivamente o cumprimento da prestação colocada ou rescindir o contrato efetivamente sem os ônus efetivos, além de buscar a reparação de danos no Poder Judiciário. De maneira administrativa, ou seja, pelos órgãos regulamentares, existem várias punições, como arbitramento de multas, proibição de contratação de novos consumidores, proibição de comercialização desses planos. Existem várias situações nesse sentido, né? Inclusive, daí a importância de se fazer a reclamação nos órgãos oficiais, né? É extremamente importante para que os órgãos oficiais possam impor as penalidades especificamente. Não sei se nossos ouvintes vão lembrar, mas há pouco tempo atrás, aquela operadora de telefone celular, a TIM, ficou proibida de vender ou comercializar planos de internet no Brasil por quase 30 dias por conta de problemas relacionados a essa questão das publicidades enganosas e das reclamações que foram feitas em relação às questões das velocidades. Olhando aqui especificamente na internet, e só a título de curiosidade, nós temos aqui um ranking das reclamações que são feitas a respeito dessa situação e a respeito aqui da solução que foi dada, das respostas favoráveis que foram dadas nesse sentido. Somente para que a gente possa ter uma ideia, a NET Claro respondeu aí mais de 90% das reclamações de maneira positiva, resolvendo esses problemas. Depois a gente tem a Vivo, com mais de 75% dessas reclamações recebidas também de uma maneira efetiva e solucionadas. A gente tem a questão que envolve a Oi, com 60% dessas reclamações solucionadas, e a gente tem a TIM, com 39% dessas reclamações solucionadas. Então, a gente vê aí o empenho também das empresas em conseguir solucionar essas situações específicas para que o consumidor não tenha tantos problemas em relação a isso. Perfeito. Hoje em dia, a repercussão, né, de todas essas denúncias afeta muito as empresas. Daí porque o doutor Fabrício falou muito bem sobre a necessidade de todos irem denunciar, porque quando aí soma uma quantidade grande de reclamações, então há um movimento, às vezes até espontâneo, a própria iniciativa do Ministério Público, como foi o caso de Santa Catarina, de mover a ação. Então, isso acaba beneficiando a todos, inclusive, em especial no caso de Santa Catarina, que a decisão foi para o Brasil inteiro, então aproveita a todos nós, né? E hoje em dia todos somos dependentes de internet, né? Mas esse é apenas um dos exemplos sobre a propaganda enganosa aí pela omissão. Então, sempre exija seus direitos, fique de olho e acompanhe e denuncie. Procure aí, fala, não precisa nem sair de casa, entra online, reclama aqui, a empresa do governo que está regulamentando aquele item, enfim, fale, denuncie.
Até mesmo nessa ponderação que a doutora Isabel fez, tão importante, os canais de denúncia são muito simples de serem acessados, né? Você pode fazer essas denúncias tanto pela internet, como disse a doutora Isabel, como pela própria Anatel, e pode ser feito por telefone. Tem um site também muito importante que chama consumidor.gov.br, onde o canal já é direto com a agência específica. Então, tem vários pontos para se fazer essa reclamação e são extremamente interessantes. E uma dica para você ver, né, se está funcionando a sua internet na velocidade correta, existem, né, se você chegar lá no Google, especificamente, e lançar lá a velocidade da internet, automaticamente já vão aparecer duas plataformas, né, a Internet Brasil e efetivamente a velocidade internet, e clicando em cima disso já vai dizer qual é a velocidade da sua internet, você já vai saber na hora como isso está funcionando. Isso vale para o seu celular, vale para os seus desktops, notebooks, enfim. Então isso aí realmente é bem interessante para que você possa, como consumidor, observar essas regras. Então fica a dica aí para nossos ouvintes que sempre estejam atentos, né? E sempre nós ouvimos reclamações sobre minha internet está demorando muito, eu tento, trava demais. Então fica a dica também dos sites onde você pode acessar e pode verificar a velocidade da sua internet. Agradecer a participação aqui dos nossos convidados de hoje, doutora Isabela, doutor Fabrício, muito obrigado pela participação.